palestra de hoje está sob responsabilidade ao Centro Espírita Ivone Pereira e Grupo Espírita Isabel Monteiro. Quem falará para nós vai ser o nosso amigo Marcos Alberto de Mário, do Rio de Janeiro, com o tema Ensina-nos a orar. Antes de fazermos a prece inicial, gostaria de convidar a todos para fazermos uma harmonização com o nosso amigo Luiz Faranha. Agora, o nosso amigo Elson Perdigão, do Grupo Espírita Isabel Monteiro, fará a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Nos disse Jesus, em uma de suas passagens do Evangelho, que onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. Na certeza de que ele está entre nós pedimos a sua luz, a sua paz e a sua proteção, para que possamos realizar na noite de hoje mais uma atividade referente à nossa Semana Espírita de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira. Pedimos também ao nosso amado Mestre que possa proteger, amparar e iluminar ao nosso orador da noite de hoje, para que a sua mensagem possa chegar a todos os corações aflitos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe, que possamos todos estar em comunhão no campo da paz e do amor, para tratarmos de mais um tema à luz da doutrina espírita. E hoje nós somos convidados a falar sobre ensina-nos a orar, ou seja, a questão da oração ou prece, como comumente nós falamos dentro do movimento espírita. Nós vamos basear o nosso estudo em O Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 2 da terceira parte, sobre a lei de adoração, e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi e obtereis.
O tema tem a ver com uma passagem que está no Evangelho segundo Lucas, no início do capítulo 11. E eu vou especificamente aqui trazer, então, o início dessa passagem do capítulo 11 de Lucas, quando, então, ele, que foi um dos evangelistas, assinalou o seguinte, abrindo aspas. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, fechando aspas, essa é a passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 1. O ele a que Lucas se refere que estava orando é o nosso mestre Jesus. E João, que ensinou aos seus discípulos, é referência a João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Então os discípulos, quando viram Jesus retirado, em silêncio, orando, em comunhão com Deus, quando Jesus terminou e voltou a eles, então eles conversam com Jesus e pedem para que o Mestre os ensine a orar. Não que eles, enquanto judeus que eram, não soubessem orar, porque a oração sempre fez parte dos rituais e dos preceitos judaicos. Naquela época, fariseus, saduceus, levitas, que eram os religiosos de então no povo de Israel, todos eles utilizavam das orações, das louvações. Então, claro que os discípulos, sendo judeus, sabiam sim perfeitamente orar, mas viam que Jesus orava de uma forma completamente diferente do que se fazia, por exemplo, no Templo de Jerusalém ou nas sinagogas, nas diversas cidades e vilas espalhadas pela Palestina. Porque normalmente, principalmente os fariseus, eles gostavam de orar em frente ao público, gostavam de utilizar muitas palavras, de fazer gestuais. Eles gostavam, na verdade, de se mostrar em sendo os sacerdotes do povo judeu. E Jesus não fazia isso. Jesus orava em silêncio. Ele se retirava, não ficava no meio da multidão para orar e normalmente não se mostrava aos outros fazendo as suas orações. Isso veio chamando a atenção dos discípulos até que eles então pediram a Jesus para que ele os ensinasse a orar, como João Batista havia feito também com os seus discípulos. A sequência desta passagem do Evangelho segundo Lucas é então quando Jesus ensina os discípulos a fazer o Pai Nosso, essa oração tão conhecida do mundo cristão, também chamada de oração dominical. Mas, antes de falarmos qualquer coisa a respeito do Pai Nosso propriamente dito, vamos então estudar a oração ou prece, que é muito utilizada por nós espíritas, tanto no início como no final dos nossos eventos, como também no Evangelho no Lar e assim por diante. Vamos iniciar então com o Livro dos Espíritos, terceira parte, Lei de Adoração, especificamente das questões 649 a 666. Allan Kardec, no seu diálogo magistral com os espíritos superiores, inicia a lei de adoração perguntando aos espíritos qual é a finalidade da oração, que seria a mesma coisa de perguntarmos por que devemos orar, por que devemos fazer uso da prece. E os espíritos respondem que a oração nos leva a colocarmos o nosso pensamento com Deus. Faz com que elevemos o nosso pensamento
das questões materiais, da vida terrena para Deus. Essa é a grande finalidade da oração, de ser um canal de comunicação entre nós, que somos as criaturas, com Deus, que é o Criador. Essa é a grande finalidade. E na oração, você consegue sair de si mesmo, você consegue sair do seu dia a dia, das questões existenciais, da matéria, e adentrar para um nível mais espiritual. Então, a grande finalidade da oração ou prece é fazer com que nós, seres humanos, consigamos projetar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento acima da matéria, para fazermos uma ligação direta com Deus. Então essa é a grande finalidade da oração. Na sequência do diálogo, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai, junto com os espíritos superiores, fazer então algumas colocações em relação à oração propriamente dita. E ele vai também trabalhar isso lá no início do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira colocação que os espíritos fazem, que a oração é sempre agradável a Deus quando ela é feita pelo coração. Ou seja, quando fazemos a oração com sentimento. E aqui nós temos uma diferença muito grande daquela oração maquinal, labial, da oração fervorosa, a oração realmente com sentimento. Vamos dar um exemplo bem prático com relação ao centro espírita. Quando chegamos, ainda estamos meio tumultuados, vamos conversar com este, com aquele, ver uma coisa, ver outra, até que finalmente está chegando o horário de iniciar a reunião. Seja a reunião pública de palestra, a reunião do grupo de estudo, a reunião mediúnica. E aí então o dirigente da reunião olha para nós e diz assim: você faz a prece? E nós, praticamente sem preparo, sem concentração, aí dizem: ah, sim, pode deixar, eu faço a prece de início. Muito bem, vamos iniciar a reunião, fulano vai fazer a nossa prece. E aí nós fazemos a prece. Até pode ser o Pai Nosso, mas ela não vai sair do nosso coração. Nós não fizemos uma verdadeira comunhão com Deus. Nós não realizamos um verdadeiro preparo emocional, espiritual. Então nossa prece vai sair assim, meio que maquinal, da boca para fora, mas não do coração. Ah, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de hoje, abençoe a todos os nossos trabalhadores, o nosso público presente, que até o final estejamos todos em paz e que o Senhor permita que os benfeitores espirituais estejam conosco. Muito obrigado, que assim seja. Essa prece saiu do coração? Não. Essa prece praticamente não tem alcance, ela não tem vibração. Então os espíritos superiores nos dizem: para Deus, a prece ela só é agradável quando sai do nosso coração, quando ela é carregada de sentimento. Então, anotemos isso, porque é muito importante. Segunda colocação que os espíritos fazem: para Deus, a intenção é tudo. Qual é a sua intenção ao orar? É simplesmente, como nesse exemplo que nós demos no Centro Espírita, se desincumbir de uma obrigação, ou seja, você foi escalado para fazer a prece, então deixa eu fazer essa prece o mais rápido possível? É essa a intenção? A intenção é conseguir aparecer para os outros? A intenção é fazer a prece pedindo algo que só nos dará vantagens materiais? Qual é a nossa intenção ao orarmos, efetivamente? A nossa intenção ao orar pelo nosso inimigo é porque nós temos a intenção efetiva de perdoá-lo e de pedir as bênçãos divinas sobre ele?
ou a nossa intenção é que Deus o afaste de nós. Então, a intenção é tudo. Por isso que mesmo orando, nem sempre recebemos de Deus aquilo que estamos pedindo. Porque Deus sabe das nossas reais intenções. Então, muito cuidado quando orarmos. Para Deus, a intenção é tudo. Terceiro ponto que os Espíritos nos colocam ali no Livro dos Espíritos. A oração deve ser feita com fé, fervor e sinceridade. Kardec repete isso no início do capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a oração deve ser feita com fé, fervor e sinceridade. Vamos conversar um pouco a esse respeito. A fé, mãe da esperança. Se vamos orar e vamos pedir, se vamos solicitar, nós precisamos fazer isso com verdadeira fé. Ou seja, com a crença de que seremos ouvidos e que Deus, de uma maneira ou de outra, irá nos atender. Essa fé tem que estar presente na oração, ao mesmo tempo que o fervor. O fervor é a crença real de quem estiver ouvindo a nossa oração vai sentir, vai levar as lágrimas. E sinceridade, ou seja, o querer efetivamente o bem do próximo, o bem da humanidade. Conto aqui um caso acontecido quando da minha juventude, já espírita, coordenador do Departamento de Mocidades em São Paulo, na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e eu estava fazendo visita à reunião de uma outra mocidade espírita, de um outro centro espírita da região, onde eu trabalhava pelo movimento espírita. E assisti ao estudo de um companheiro, que à época era muito respeitado, ele fez um estudo belíssimo, e ao final ele nos convidou a um exercício de meditação e oração. E ele colocou então música clássica, uma música que serve para meditação, para relaxamento, e pediu então que concentrássemos o máximo que pudéssemos o nosso pensamento, que fechássemos os olhos e pensássemos em Deus, em Jesus, em Maria, Nossa Senhora, pensássemos num campo florido e vibrássemos pelo bem dos outros, pelo bem da humanidade. E assim então as luzes foram amenizadas e começamos esse exercício. Eu pensei que ele ia colocar apenas a primeira música do disco. Na época era o famoso LP, no toca-disco. E eu pensei, bom, ele vai só tocar a primeira faixa, que já leva 5, 6 minutos, é música clássica. Mas quando terminou essa primeira música, ele deixou tocando o disco. E entrou para a segunda música e depois a terceira, enfim. Tocou todo o lado A do LP. Para quem pegou essa época do LP sabe, que um lado do disco LP tinha duração de até 30 minutos. No caso, aquele LP tinha uma duração de aproximadamente 25 minutos. Quando terminou, eu estava em lágrimas, porque realmente procurei vibrar muito, concentrar muito o meu pensamento, acompanhando aquelas músicas, pensando no bem da humanidade. Então, quando terminou, as luzes voltaram ao seu normal, ele olhou para todo o grupo de jovens, nós éramos todos da mocidade espírita, e ele então, encerrando, disse assim: só vibrou verdadeiramente, só elevou verdadeiramente o seu pensamento a Deus e ao bem, quem chorou, quem chegou às lágrimas. Ali eu aprendi o que é realmente ter fé, fervor e sinceridade na hora da oração e quando você sente também a presença dos amigos espirituais que o envolvem. Ainda Kardec
no seu estudo com os Espíritos sobre a oração, também vai nos informar que a oração ou prece deve ser um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aqui, no caso de você estar orando por um desafeto, por alguém que você agora está querendo envolver na sua oração e perdoar. Mas Deus sabe das suas intenções, das nossas intenções. E, portanto, essa oração somente será válida se ela for acompanhada de arrependimento sincero e de humildade verdadeira. Aqui vale a pena nós falarmos um pouquinho dessa questão do perdão, porque, infelizmente, muitas pessoas dizem que perdoam, que não carregam mais nenhuma mágoa, que já colocaram o episódio no esquecimento, mas evitam de todas as maneiras cruzar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa. Então não é um verdadeiro perdão. Então a nossa oração para um inimigo, para um desafeto, tem que ser sincera e tem que ser feita de toda a humildade. Então essas são as informações que Kardec vai nos passando em O Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. E qual é o caráter geral da prece ou oração? E isso está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 659. Quando os benfeitores espirituais nos informam que nós podemos 3 coisas com a oração. Mas que 3 coisas são essas? Vamos lá. Primeiro, louvar a Deus. Segundo, pedir. E terceiro, agradecer. Louvar, pedir e agradecer. O pedir, que é o número 2, todos nós conhecemos muito bem, não é mesmo? Porque nós estamos acostumadíssimos a pedir, a solicitar a Deus isso e aquilo, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos, enfim. Pedir é conosco mesmo, mas isso faz parte do atual estágio evolutivo em que nos encontramos, porque todos nós somos espíritos inferiores num planeta de expiações e provas. Então é natural que coloquemos o pedir primeiro, mas os espíritos superiores não fazem isso. Eles dizem que a primeira coisa que podemos fazer com a oração é louvar a Deus. Olha que coisa belíssima! Louvar, ou seja, reconhecer a sabedoria divina, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a sua misericórdia, louvá-lo como Criador do universo, de tudo o que nele existe. Louvá-lo pela vida que temos, pela bênção da reencarnação, onde podemos dar continuidade aos nossos esforços no progresso moral e intelectual, porque somos destinados à perfeição. Então, louvar. Segundo, pedir. Mas cuidado, existem pedidos e pedidos. Existem os pedidos de ordem material e os pedidos de ordem espiritual. Nós podemos pedir coisas ligadas aqui à matéria? Claro que sim. Allan Kardec, em diálogo com os espíritos, e isso está lá no livro Obras Póstumas, ele pergunta se o auxílio dos espíritos a ele, Allan Kardec, se circunscrevia, ou seja, se referia apenas e tão somente às questões de ordem moral. E os espíritos respondem que não, também as questões de ordem material, e complementam: não lhe ajudar seria não lhe amar. Mas cuidado com o que pedimos. É importante pedirmos de ordem moral. Isso é muito mais importante, porque as questões de ordem material, essas serão resolvidas. E como lembrou Jesus, ora,
Se Deus dá ao pássaro tudo o que ele precisa para sobreviver, quanto mais não dará a nós, seres humanos. Então vamos pedir, podemos pedir, mas cuidado com o que pedimos. E agradecer. É o que precisamos fazer sempre. Agradecer pelas bênçãos desta existência, as oportunidades de aprendizado, agradecer pela nossa família, pelos amigos, por tudo. Agradecer inclusive pelas provas e pelas expiações, porque elas nos são necessárias para podermos seguir em frente, realizar os aprendizados os quais nós necessitamos e sermos construtores de nós mesmos para a eternidade, porque nós espíritas sabemos que a vida continua após a morte. Kardec continua os seus estudos e os espíritos continuam a dar as suas instruções. E aí então vamos ver as condições da oração. Quais são as melhores condições para orarmos, para fazermos uma prece? Primeiro, não se colocar em evidência. E aqui o nosso Mestre Jesus, já lá na sua época, mais de 2000 anos, quando esteve conosco, ele já chamava a atenção dos sacerdotes judeus, dos fariseus, dizendo que eles eram hipócritas, porque faziam as orações da boca para fora, batiam no peito, mas quando eram verdadeiras podridões por dentro. E que nós não temos que orar para sermos vistos pelos outros. Então essa é a primeira condição. Não se coloque em evidência. Faça a sua oração da forma simples, tranquila. É isso que precisa acontecer. Se for fazer sentado, que faça sentado. Se for fazer em pé, que faça em pé. Não importa. Nada disso importa. Simplesmente faça a sua oração. Segundo, utilize poucas palavras. Que para Deus, como nós já vimos, o que vale são as nossas intenções. O que vale é o nosso sentimento naquela oração, não as palavras. Nós temos um amigo, já desencarnado, e que ele nos contava que havia um dirigente do centro espírita, o qual ele frequentava e colaborava, e que toda vez que aquele dirigente ia fazer a prece, todo mundo já sabia. Ia ser uns 10 minutos, pelo menos. Não há necessidade nenhuma. O Pai Nosso, falado pausadamente, ele vai durar 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Então, não são as palavras que falam da qualidade da oração. Não adianta ser verborrágico, falar, lembrar disso, lembrar daquilo, pedir bênção para esse, para aquele, para não ser... Não há necessidade disso. Até porque nós temos dificuldade de manter a concentração. E o nosso pensamento, ele vai dispersar. Com toda a certeza. Porque vamos começar a ficar incomodados com aquela oração interminável que a pessoa está fazendo. E sem dar nenhuma dica do seu término. Então, poucas palavras, mas com sentimento, com boas intenções. Isso vale mais do que 1000 palavras na oração. Kardec ainda aponta que, antes de orarmos, precisamos perdoar aos nossos inimigos. Que adianta pedir a Deus que reconheça as nossas imperfeições e nos perdoe por causa delas, se não somos capazes de perdoar aos nossos inimigos. Por isso Jesus pediu, antes de orar, reconcilia-te com o teu irmão. Porque isso é que vai ser agradável a Deus. 4. Na verdadeira oração, precisamos demonstrar humildade. Sermos humildes. Reconhecer, Senhor, eu não sou grande coisa, mas aqui estou para pedir. Estou aqui para pedir pelos doentes, e assim você vai, mas de forma muito humilde, bem tranquila,
E não confundamos humildade com simplicidade de vestimenta, de palavreado. Porque se você tem cultura, você tem cultura. Então você vai utilizar o seu palavreado, sim, o seu conhecimento. E se você pode bem se vestir, não há problema nenhum, você estará bem vestido. Para Deus, essas coisas são indiferentes. O que vale é o coração, o que vale é a fé, o que vale é a intenção. E quinta condição da oração: examinar os próprios defeitos. E aí nós temos que aprender a olhar para nós e não para os outros. Os defeitos dos outros pertencem a eles. E eles vão dar conta disso consigo mesmos e com Deus, através da lei divina. Mas nós estamos dando conta dos nossos defeitos? Nós estamos nos trabalhando para nos melhorarmos? Para corrigir em nós os vícios que ainda temos? Essa que é a grande questão. E qual é a bandeira do Espiritismo? Além de fora da caridade não há salvação. A chamada reforma íntima. Ou melhor dizendo, autoconhecimento com autoeducação. Conhece-te a ti mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses ensinos não estão falando para os outros. Eles estão falando para nós, para mim mesmo. Ou seja, que eu preciso fazer isso comigo. Então, para que a minha oração seja agradável a Deus, eu preciso mostrar a Ele que estou, sim, me esforçando para me transformar moralmente, para ser uma pessoa melhor, do bem, mais caridosa, mais afetiva. E claro que eu não preciso falar isso na oração. Na hora que eu for orar, Deus vai olhar para mim. E Ele sabe. Porque Ele sabe de cada um dos seus filhos. E não adianta na oração, através das palavras, dizer: ah, Senhor, eu estou já me transformando, eu já estou conseguindo isso ou aquilo. Nós não precisamos falar. Até porque o pensamento é poderoso. E Deus capta o nosso pensamento. E aí então vem a questão da eficácia da oração. Vale a pena orar? Será que Deus vai me ouvir? Mas Deus tem que ouvir tantos bilhões de outros seres humanos, e isso com referência ao planeta Terra, fora, né, todos os mundos habitados por este universo. E se Deus já sabe de mim, que adianta orar? Muitas pessoas pensam assim. Mas o Espiritismo veio nos explicar que através da oração nós vamos receber o auxílio dos bons espíritos, que são enviados por Deus para cumprirem a sua missão do amor ao próximo, porque ninguém é abandonado. A misericórdia divina está com todos os seus filhos em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nós temos o anjo da guarda, que é um espírito superior designado por Deus para velar por nós. Nós temos os espíritos guias, os chamados guias espirituais, que também cumprem essa missão de nos auxiliar. Nós temos os espíritos amigos, os que vão se ligando conosco através das encarnações e por amor, por afeto, também atuam como protetores. Temos os espíritos familiares, neste momento desencarnados, se encontrando no mundo espiritual, e porque vêm também conosco através de várias encarnações, através dos laços afetivos, constituindo sempre as famílias, eles também recebem essa incumbência de nos auxiliar. O auxílio pode ser de ordem material, mas principalmente de ordem moral. E aí nós vamos receber, mas receber o quê? Nós vamos receber, por exemplo, o alento para reforçar a nossa fé. Nós vamos receber as intuições para manter a nossa esperança e a nossa
perseverança no trabalho correto, no trabalho do bem, para prosseguirmos. Porque o Espiritismo defende sempre a vida e nós temos que continuar a nossa marcha. E eu gosto muito de lembrar nosso querido Leopoldo Machado, quando ele dizia que precisamos marchar para a frente e, ao mesmo tempo, para o alto, nos espiritualizando. Finalmente, Allan Kardec vai nos lembrar que na oração nós estamos fazendo transmissão de pensamento. Ou seja, o que mais vale não são as nossas palavras, mas é o nosso pensamento. E agora me lembro, e preciso contar esse fato, lá pelos idos de 1980, conheci Deolindo Amorim, esse escritor e jornalista espírita, fundador do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E recebi o convite, então, naquela época, eu era um jovem, recebi o convite do próprio Deolindo para comparecer ao ICEB na sua reunião semanal, que à época ocorria aos sábados à tarde. E lá fui. E então presenciei algo que eu nunca tinha visto. Depois da saudação inicial, Deolindo Amorim anunciou então a prece. E ele então, olhando para a plateia, disse: como sabemos, espíritas que somos, que tudo é o coração e a mente, o sentimento e o pensamento, 1 minuto de silêncio vibrando com Deus. E aí ele calou. E todos bem quietos. Eu não estava acostumado com isso, porque normalmente nós acompanhamos alguém que faz a prece em voz alta. E ficou aquele silêncio de 1 minuto. E bateu aquele minuto, ele simplesmente retomou a palavra e deu início à reunião, aos estudos daquela tarde. Mas Deolindo Amorim tinha razão. O pensamento é tudo. E o nosso pensamento, que é energia, ele é transmitido através do fluido cósmico universal, ou simplesmente fluido universal. E vai alcançar, dependendo da nossa fé, dependendo do nosso sentimento, as altas esferas espirituais. Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, psicografada por ele mesmo, Maria João de Deus diz que ela, naquela época, estava trabalhando, estava servindo numa colônia espiritual no serviço das preces. E ela informa que toda e qualquer oração, toda e qualquer prece chega lá na colônia, passa por uma catalogação, por uma triagem e o seu encaminhamento. E ela diz que a grande maioria das nossas orações não sai da humanidade terrena, pela falta de sentimento e de fé. Mas todas são registradas, todas são levadas às equipes espirituais benfeitoras e todas, de uma maneira ou de outra, são atendidas. Mesmo orações de crianças. E, aliás, ela diz que essas muitas vezes têm mais fé e sentimento do que aquelas que nós adultos fazemos. Lembrando que a criança é também um espírito reencarnado. Então, pensamento é tudo. Pensamento mais sentimento, e nós temos o que vamos chamar aqui de uma oração poderosa e que realmente vai movimentar os benfeitores espirituais em nome de Deus. Quero destacar agora uma mensagem espiritual de muita importância e profundidade que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Pedi e Obtereis, no item 22, quando inicia as instruções dos Espíritos. A mensagem tem por título Maneira de Orar. É do Espírito V. Monod. Foi dada na cidade de Bordeaux,
no ano de 1862. Me permito fazer a leitura aqui da mensagem para depois realizarmos aqui um comentário. Ele é muito significativo. E esse espírito nos diz aqui o seguinte: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligam maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo o dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia, e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a sua alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se, como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como o fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus, na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhora moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelho nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento, a elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor? Não é um ato de contrição, quando sentis que falistes, dizerdes, humilde, para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho,
por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de repartir a minha falta. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até, pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Eis então esta mensagem belíssima e profunda deste Espírito que Kardec publicou no item 22 do capítulo 27, Pedi e obtereis, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Maneira de orar. Na verdade, nós praticamente não temos que comentar sobre essa mensagem, porque ela precisa ser lida, relida, estudada e meditada profundamente. E ele vem então, novamente, ele vem referendar todo o estudo de Kardec e todo o ensino dos espíritos superiores. A verdadeira oração, a verdadeira prece é aquela feita de coração, é aquela feita com fé, com verdadeiro sentimento, com humildade e na intenção sempre de se melhorar e também solicitar o melhoramento moral da humanidade, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Voltemos então ao Evangelho segundo Lucas. Senhor, ensina-nos a orar. E ele então reúne os 12 discípulos ao seu redor, olha para eles e com amor e humildade, ele então nos ensina a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal e de toda perturbação. Que assim seja. O meu agradecimento a todos por esta oportunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus, nosso Mestre, seja o nosso guia e modelo, a luz da nossa vida. E que nunca duvidemos que somos sempre amparados por Deus, porque Ele é amor, e é o amor que vibra em todo o universo. Por isso, antes de pedir, louvemos e agradecemos. Paz em todos os corações e até uma próxima oportunidade. Agradecemos ao nosso amigo Marcos Alberto pela palestra e agradecemos a você, internauta, por estar nos acompanhando no Facebook e pelo YouTube. Antes de fazermos a nossa prece final e encerrarmos a noite de hoje, gostaria de convidar a todos para participar e prestigiar da nossa última noite de palestra, que será o nosso amigo Maurício Mancini, de Seropédica, com o tema Os Desafios Existenciais no Mundo de Regeneração. Boa noite a todos. Vamos então elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Senhor da vida por esses momentos de paz, de aprendizado.
pela bênção da doutrina espírita em nossas vidas, pela oportunidade bendita da presente encarnação. E rogamos, Senhor, as tuas bênçãos de paz e de amor em favor dos nossos lares, dos nossos familiares. Rogamos por todos aqueles que sofrem, que se encontram aflitos, desesperançados, tristes, deprimidos, pelos nossos irmãos suicidas, por aqueles que ainda não compreendem bem o amor, pelos que ainda não puderam perdoar. Que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, de reflexão, e que possamos a cada dia nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. Muita paz, que possamos então continuar refletindo sobre o que aprendemos já neste dia.